Salmo 119, a gente vai falar sobre ele hoje. Talvez venha algo novo para você, talvez não. Se não vier algo novo para você, entenda isso como uma confirmação do Espírito para você. Esse salmo, ele é muito, eu não sei, óbvio, a gente falou, né, algumas vezes, mas ele não é só um livro da Bíblia, que foi escolhido para ficar lá, mas ele é uma obra de arte, ele é uma poesia ali. É que na língua portuguesa, para nós, ele não encaixa tanto como uma poesia, porque a gente está acostumado com rima, né, com as estrofes um pouquinho menores e tudo. Mas, não sei se vocês repararam, a cada 8 versículos você tem uma letra hebraica. Se você tiver curiosidade depois, puxe lá, Salmo 119, texto original, hebraico e tudo. Você viu, Adão? Você puxou? É muito legal, porque você vê todas as estrofes começam exatamente com aquela letra. Então não é só uma questão de entrega cara, mas tem ali um poeta que escreveu, alguém que dedicou tempo, com certeza ele pensou naquilo, ele tentou encaixar as palavras, ele fez aquilo ali como um louvor para Deus. A gente acha que louvor é cantar, mas a poesia é uma forma de louvar. E isso que nós lemos nesses dias, nada mais é do que uma poesia. Se você nunca leu uma poesia na sua vida, agora você pode falar, eu já li uma poesia. E uma poesia que está aí há mais de 2.000 anos, que está aí talvez 3.000 anos, que ela foi escrita de preciosa, acho que veio tão ao agrado de Deus que a prova cabal é porque nós temos esse texto hoje na íntegra aqui. Eu queria começar lendo os primeiros 8 versículos, Salmo 119, de 1 a 8, por gentileza, vídeo. Está numa outra versão aqui. Eu vou ler dessa versão aqui, que eu acho que fica mais... Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Próximo. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. A gente segura aqui um pouquinho. Essa primeira estrofe, né, ao reler o Salmo 119, com um pouquinho mais de vivência, com um pouquinho mais de... Acho que a primeira vez que eu li eu era muito menino, então você lê, e a gente disputava, para quem ia ler o Salmo 119 mais rápido. Então você ficava lá, assim, lendo, aí eu terminava, pá, beleza, terminei, não sei o que, quantos minutos deu? Aí ficava lá, tinha um ranking de quem lia mais rápido o 119. Mas é óbvio que esse não é o propósito. Beleza, nós estamos lá, estamos aprendendo na palavra, melhor com a Bíblia do que com outra coisa, né? Mas, quando eu voltei a ler esse texto, depois de muito tempo, de muitos anos, a Bíblia é muito grande, a gente estuda várias coisas, né, ao mesmo tempo, e aí voltamos a estudar o Salmo 119, uma coisa me deixou intrigado aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas ele escreve com um amor. E ao longo do 119, ele escreve aquilo ali, não é alguém que está estudando, ou alguém que simplesmente assentou debaixo de um pé de qualquer fruta, maçã, e aí sentou, uma figueira, mais da época. Sentou no pé de uma figueira, lá, catou o seu caderninho e começou a escrever. Aqui alguém apaixonado. Você vê assim, alguém que está entregue, você vê alguém que ele está rendido, ele não está aquele negócio assim, eu gosto, assim, isso aqui é a minha vida, isso aqui, eu estou escrevendo isso aqui com as minhas entranhas, isso aqui eu estou escrevendo eu estou indo lá no fundo do meu coração, eu estou puxando tudo, eu tenho uma sensação que o salmista esgota
tudo que estava dentro dele. Eu acho que ele vai tão longe, 176 versículos, porque você acha que quando ele chegou no final do versículo 176, ele falou assim: não tem mais nada para falar, acabou. Botei tudo para fora. Botei tudo para fora. Tudo aquilo que estava dentro de mim, eu botei tudo para fora, aquilo que eu vou falar, tudo que eu queria falar. Óbvio, nós não vamos ler tudo aqui, mas você vê, cara, altos e baixos, assim, parece você pegar uma linha, assim, do ânimo dele, ou do que ele está falando, ele vai de 0 a 100 a 1 milésimo de segundos. Uma hora está feliz, outra coisa assim, daqui a pouco, lá em cima, daqui a pouco, pau, ele vai lá para baixo, porque quando os meus inimigos vieram para me destruir, tudo, assim, aí cai lá na fossa de novo, daqui a pouco ele já levanta de novo, mas quando eu medito nos teus testemunhos, e ele começa a lembrar daquilo, das histórias que ele ouviu, começa a resgatar histórias do povo de Israel, provavelmente ele estava fazendo isso, daquilo que ele ouviu dos pais, daquilo que ele ouviu dos anciãos, dos mestres, da época, lembrando, isso aqui com certeza foi depois, por exemplo, do Egito, de tudo aquilo que aconteceu, toda aquela libertação, e ele lembra daquilo ali, aquilo dá uma descarga de fé nele, ele está lá em cima de novo e vai. E é bonito ver porque você não vê alguém que está escondendo, se esconde atrás de uma fachada bonita. Você não é alguém que está ali, porque ele está escrevendo, eu acho que ele descarrega. Não tem aqui, daqui até aqui a lamentação, daqui até aqui ele está começando a melhorar, daqui até aqui ele está lá em cima, pronto, acabou. Não, é pu, 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 parece eletrocardiograma, já viu? Aí vai. Quando ele chega no final, eu acho que ele assim, esgotou, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que botar, Deus, agora é com o Senhor. Provavelmente ele devia estar falando isso. Mas aquilo que mais me entregou, voltando, é porque ele fala aqui: como são felizes os que andam em caminhos repreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Aí ele fala: como são felizes os que obedecem os seus estatutos. Falei, estatuto. Não praticam mal nos caminhos. O Senhor fala: beleza, caminho, a gente está acostumado a escutar. Tu mesmo ordenaste os seus preceitos, preceitos, né? Direções, ordens. Depois ele fala: quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos seus decretos. Eu falei: decretos? Isso é uma coisa muito austera, né? Tipo, um negócio muito... Escreveu, não leu, o palco meu. Agora é a hora que vocês dão risada. Obrigado. Não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Mandamentos, você já pensa mandamentos, mandar, então você parece que você imagina que é uma coleira, né? Aí você lembra dos 10 mandamentos: não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não pode, não faça isso, não faça aquilo. 10 mandamentos. Aí depois ele fala: as tuas justas ordenanças, obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Aí eu estava estudando ontem o texto, né? Trabalhando na mensagem e tal, falei: o que o Espírito Santo vai falar comigo? Aí me veio uma ideia, que eu acho que foi do Espírito Santo, mas se foi, ele me botou numa furada. Aí eu peguei e falei: cara, lei? Aí eu catei e comecei a contar quantas vezes aparece lei no Salmo. Falei: mas não é só lei que aparece palavra, aparece decreto, mandamento. Aí você começa a pensar: mas eu estou lendo na NVI, o que as outras versões falam nisso aqui? Aí comecei a ler as outras versões. Então ontem eu li esse salmo algumas vezes em 5 traduções diferentes, para entender um pouquinho. Aí o que eu fiz, né? Eu gosto de estudar, eu tenho um jeito meio peculiar para estudar a Bíblia. Eu boto a Preciosa aqui em cima. A Preciosa é aqui, ó. É a minha Bíblia de estudo. Preciosa é o nome dela mesmo, tá? E aí eu boto ela aqui no computador, eu tenho meu cafezinho, óbvio, puro, né, moído e tal, né, porque é um momento especial, não posso qualquer café. Não é hora de tomar Melita. Não é hora de tomar 3 Corações. Café Pelé, nada contra o Pelé, mas eu quero um cafezinho mais arrumado. Quem estava na UV sabe.
Aí eu tomo meu cafezinho lá. Aí meu computador, 2 telas do computador. Aí eu tenho aqui, deixo o aplicativo da Bíblia, estou com a Preciosa aqui, estou com o caderno, abro o Word e eu abro planilha. Porque eu gosto de planilhar as coisas que eu estou vendo, porque às vezes eu começo a fazer umas comparações. Aí no Excel me ajuda. Na verdade é no Google Sheets. Mas eu vou falar Excel porque é mais popular. Você não vai entender. Aí eu fiz uma tabela dos 176 versículos, com uma tabela desse tamanho. Coloquei as 5 versões e comecei a colocar quantas vezes a palavra lei repete em cada uma delas. Aí eu passei pela palavra, decretos, mandamentos, preceitos, promessa, testemunhos, ordens, estatutos, juízo, caminho, e aí por último, fidelidade e lâmpada. E aí eu fiquei mais intrigado ainda, porque a palavra que mais se repete no Salmo 119, considerando todas as versões, é lei. 28 vezes. Depois palavra aparece 23 vezes. Isso na NVI, tá? Decretos, 21 vezes. Mandamentos aparece 20 vezes. Preceitos, 19 vezes. Promessa, aí a gente gosta mais dessa parte, promessa. 16 vezes. Testemunhos, 15. Ordens ou ordenanças, né? 10. Estatutos aparece 7 vezes. Não dorme. Juízo ou julgamento aparece 4 vezes. Caminho aparece 2 vezes. Fidelidade aparece 1 vez. Lâmpada aparece 1 vez. Eu falei assim, cara, aí você começa a juntar, né? Porque assim, gostoso de estudar a palavra, porque assim, você vai montando um mapa aqui. Opa, estou catando as peças do quebra-cabeça e estou colocando tudo na minha frente aqui. Daqui a pouco a gente consegue montar, daqui a pouco eu consigo enxergar alguma coisa aqui. Aí eu volto a ler aqui. E eu falei assim, uma das ações que mais se repetem aqui, que ele pede para Deus é ensina-me. E aparece 12 vezes ele pede, ensina-me, ensina-me. Porque ele está se colocando aqui, cara, literalmente aquela pessoa que senta na cadeira do aluno. Ele não está falando com alguém que tem autoridade para o povo. Ele não está falando com uma voz profética para o povo. Ele não está dando uma direção para o povo. Ele está abrindo seu coração. Mas ele declara um amor pela lei. Então eu falei, mas como assim, cara? Amor pela lei. Eu falei assim, eu nunca vi ninguém abraçar o Código Brasileiro de Trânsito. E foi, eu amo. Obrigado, Código Brasileiro de Trânsito, porque você é uma bênção. Nunca vi ninguém abraçando, nem advogado trabalhista. Deve ter alguém aqui? Tem? Não tem? Vocês entenderam? Mas que pega-se, lei trabalhista, vem aqui, eu amo você, e bota em cima da mesa e lê aquilo ali tomando um café e medita em cima da lei trabalhista, porque a lei trabalhista, ela enche o meu coração de tédio, né, se for, que é chato pra caramba. Nunca quis ser advogado, cara, nunca quis, desculpa advogados, vocês são uma bênção, ainda bem que vocês quiseram fazer direito, mas pensa numa profissão, cara, que eu nunca quis ser advogado. Primeiro que eu não gosto de ter muita conversa muito chata, assim, difícil, assim, tu vai frente do juiz, aí, pronto, já estou desviando. Volta aqui. Mas a gente está escrevendo aqui, ele não está escrevendo alguma coisa para o português da padaria. Ele não está escrevendo alguma coisa para a professorinha, que tanto gosta, igual a Cacau, que ama a Pro Isilda, e vai indo para a escola e fala, eu amo tanto a Pro Isilda. Eu falei assim, vai lá, fala para ela dar banho em você, então. Brincando, eu amo minha filha. Mas, ele está escrevendo para o amor da vida dele. E assim, eu voltei eu sou, assim, meio, não é coração gelado, mas cara, não é fácil você ver eu chorar, assim, minha esposa fica brava comigo porque eu não chorei no casamento, perdão, amor, vou me esforçar, porque esse ano fazemos 10 anos de casamento, eu já estou treinando algumas lágrimas, para não decepcionar o amor da minha vida, que está ali, 2 amores da minha vida, 2 em 1 ali, 2 em 1. Ele está escrevendo alguma coisa para o amor da vida dele. Aí quando eu começo a ler isso aqui,
Cara, não começa a dar uma mexida, porque a gente vai lembrando que a palavra é viva, a gente vai entendendo, assim, cara, ele está escrevendo isso aqui é muito lindo. Aí você começa a ler, você começa a se envolver no texto, eu quero falar isso também. Eu comecei a chorar, cara. Aí vocês falam, oh. Cara, começou a vir umas lagriminhas assim, comecei a chorar, e aí botei o fone, a Kel estava lá com o Cacau, eu tirava o fone, escutava as duas lá, Cacau brava, porque estava com fome, não sei se é fome, se é sono e tudo assim. Aí eu estava lá, aí eu queria ajudar, falei, mas não posso parar, não posso largar o que estou fazendo aqui, cara. Que deu, assim, parece que eu fui transportado para a mesa onde o cara escreveu isso aqui. Parece que eu estava sentado no lugar dele. Mas como é que eu posso amar uma lei? Como é que eu vou amar estatuto? Não faz sentido nenhum. Eu amo estatuto. Estatuto. O que é isso? Aí começa a ler, e aí você vai vendo ele, ensina-me os teus decretos, ensina-me os teus mandamentos, ensina-me as tuas ordenanças. Mas por que ele faz isso aqui? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele entendeu para quem ele estava escrevendo. Um Deus carregado de amor, um Deus carregado, assim, embora muito antes, séculos antes de Jesus chegar aqui, a gente vê alguns versículos, ele vê, eu choro e eu aguardo pelo dia que chegará o meu consolo. Eu falei assim, cara, ele está falando de Jesus, só pode. Um consolo desse tamanho só pode ser Jesus Cristo, cara. Chegando aqui, tem 2 versículos que deixam muito claro isso. Eu acho que eu não anotei. 82, ó, nem preciso colocar. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Você vê um coração, cara, milênio antes de Jesus, ele está pensando em Jesus, ele está pensando no Espírito Santo. O coração dele está lá na frente. Esse cara aqui, em termos de amor pela palavra de Deus, em amor por Deus, em humildade, em vontade de aprender, e assim, rasgado no meio, ele está séculos à frente de qualquer pessoa do tempo dele. Esse cara aqui, ele já está pensando em Jesus, ele nem sabia, ele sabia que tinha um Messias. Um dia chegaria esse Messias, que foi prometido lá no Gênesis, mas ele não sabia quando ia chegar. Mas você vê um coração que não se satisfaz com aquilo que o mundo oferece para ele. Porque ele fala aqui, em alguns versículos, assim, me ensina a te amar e a desprezar as riquezas desse mundo. Me ensina a te ver, me ensina os teus mandamentos. Me lembra os teus testemunhos, para que eu não olhe para as riquezas desse mundo e fique encantado com as riquezas desse mundo. Você vê alguém que está largando tudo para trás, eu abandono tudo, porque ele entende que aqui, somente aqui, ele consegue vida. A vida dele não faz sentido se não for aqui. A vida dele não faz sentido, porque ele aprendeu o valor da palavra de Deus. A vida dele não faz sentido. Ele pode ficar rico, ele pode ganhar, ele pode ser reconhecido, mas se ele não for reconhecido pelo próprio pai, como um filho, como alguém que está, antes de tudo, com o coração rasgado, com o peito aberto, extremamente vulnerável, sem medo de falar, abrir o verbo com Deus e tomar um raio na cabeça, que ele sabe que o olhar de Deus para com ele é de misericórdia. Amém? Ele sabe que através da palavra de Deus, e somente da palavra de Deus, ele vai conhecer o Pai. Somente através da palavra de Deus, conhecendo o Pai, ele vai entender quais são os seus julgamentos, as suas ordens, os seus decretos, quais são as suas instruções. Para quê? Para que fique numa coleira, obedecendo sem entender? Não, muito pelo contrário. Para que caminhe caminhos de vida. Para que ele fique longe do perigo. Para que ele fique longe das tentações que podem derrubar a sua vida, que podem abalar o seu casamento, que podem fazer com que ele ensine erroneamente os seus filhos, que possa fazer com que ele faça maus negócios, que possa trazer ansiedade para a vida dele. E às vezes a gente, cara, eu fico... Quando a gente lê isso, quando a gente lê o Salmo 119, cara, a gente tem que tomar um choque de realidade. Porque a palavra de Deus,
Em especial esse salmo, quando você lê, você percebe que ela está te examinando. Eu falei assim, eu estou lendo aqui, aí ele fala aqui, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Pô, que preciosidade isso, cara. Quando eu li esse versículo aqui, esse é o versículo 81, me voltou alguns anos atrás, ou em algumas situações, começou a voltar na minha cabeça, aonde eu, desesperado com alguma situação, aonde eu aflito com algum perigo, com alguma dívida, com medo de perder o emprego, medo de perder meus pais, medo de isso, aquilo, qualquer outro medo, dê um nome para o seu medo. Ele se encaixa. Não tinha ninguém que podia me ajudar. É óbvio que tinha gente que podia orar, tinha, mas tem hora que você fala assim, amém, irmão, eu vou orar por você. Ô, frase chata, cara. Para e ora com a pessoa. Não fala isso, porque você vai esquecer depois, a maioria esquece. A gente esquece essas coisas. A gente falha. A gente é falho. Não tinha ninguém. Em alguns dias não tinha ninguém, mas a palavra de Deus nunca me faltou. E aí a hora que o coração, pá, dá aquela apertada. É a hora que aquele coração dá aquela, cai no chão, quebra. Porque vai assim, Senhor, o Senhor nunca se afastou de mim, a tua palavra nunca se afastou de mim. Nenhuma vez que eu voltei para a palavra de Deus, eu fui decepcionado, eu fiquei desapontado. Basta você ter um pouquinho de clareza sobre como manusear essas páginas que são preciosidades. Basta um pouquinho de entendimento, um pouquinho só. Os seus olhos vão parar aonde eles têm que parar. Não abrir aleatoriamente. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas ninguém aqui pelo menos a maioria aqui, já tem um tempo de igreja. Um crente fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, cara. Você está onde? Você lê que Bíblia? Hoje eu acho que é um tempo, é um momento da gente acordar e esquecer do mundo e aprender a valorizar esse livro. Um livro que é perseguido. Um livro que já tentaram tirar de circulação muitas vezes. Mas por quê? Por quê? Porque um povo que entende isso aqui não é escravizado. Um povo que entende o Deus que serve, um povo que se coloca no lugar de quem escreveu um salmo desse, alguém que a sua mente abriu para esse entendimento, o seu coração ele começa a ficar cheio disso, ele não vira escravo de ninguém. Eles podem amarrar suas mãos, mas eles jamais vão amarrar o Espírito Santo. Eles podem amarrar os seus pés, eles podem te algemar, pode te bater, pode te perseguir, pode fazer o que for, mas a sua alma está salva. O meu coração, a minha satisfação está na palavra de Deus, está no amor de Jesus Cristo, está no consolo do Espírito Santo. Isso eu aprendo aqui. Se você não estuda a palavra de Deus, você está permitindo que todos os dias algemas sejam colocadas nas suas mãos. Você está permitindo que... E como que essas algemas chegam? Com medo do governo, medo da economia, medo de perder o emprego, medo de não conseguir um emprego, talvez. Medo do futuro, o que vai acontecer lá na frente, aí você começa a ficar ansioso, a gente às vezes começa a desenvolver uma depressão, alguma coisa, porque você olha para esse mundo e o mundo que jaz no maligno, você espera o quê? Vamos jogar com as regras desse mundo? Às vezes a gente tem que jogar mesmo, não tem jeito, né? A gente não mora numa ilha deserta, isolada, mas a palavra de Deus ela tem que estar acima, não por obediência somente, mas entendendo que através dela a minha vida é plena, através dela eu não sou escravizado, através dela eu adquiro a minha salvação, através dela eu aprendo sobre os evangelhos. Se você está passando um problema difícil no casamento, tem resposta aqui dentro. Se você está passando um momento complicadíssimo, sabe, se é seu carro que morreu na rua, você ficou a pé, teve que pegar um Uber, dependendo da carona de alguém, alguma coisa, cara, tem palavra para você aqui também. Tem palavra para todo mundo aqui também. Você perdeu uma pessoa querida, há esperança aqui também. Eu falei assim,
eu falo que eu sou um pouco difícil de chorar, porque com o tempo eu aprendi que assim, cara, minha lágrima ela tem preço. E aí, eu começo a puxar no passado, às vezes eu ficava com um pouco ficava um pouco angustiado, porque eu já passei por alguns velórios, já perdi pessoas, enfim, já perdi um pai, que era meu sogro, perdi meu irmão mais velho, já perdi minha avó, já perdi um vô também, mas em nenhum desses funerais eu chorei, nenhum deles. E eu me sentia um pouquinho mal, assim, até confessando para vocês. Eu me sentia um pouco mal. Falei assim, mas cara, tá todo mundo chorando, acho que eu devia chorar também. Aí eu olhava lá, a galera com lenço, assim, eu baixava, fazia assim. Ficava aqui parado, não sei o quê. Aí, assim, você via, eu ia de um lado, eu falei assim, meu nariz não está escorrendo. Acho que eu pingar um Sorine. Um colírio, talvez. Só para fazer parte do time, ou talvez, assim, principalmente para ninguém me olhar. Aí, mas assim, todas as pessoas que eu perdi, elas tinham uma característica. Todas elas estavam salvas. Todas elas haviam conhecido a Jesus, entregado a sua vida para Jesus ao longo da vida. Todos eles sabiam quem era Cristo. Todos eles aprenderam sobre a obra da cruz. Todos eles aceitaram a Cristo. Eles foram salvos. Eles estão num lugar que eu anseio chegar. Eles estão com uma coroa que eu quero ter um dia. Eles receberam um nome novo que eu morro de curiosidade para saber qual vai ser o meu. Eles estão num lugar onde a gente, esgota a imaginação para entender como é que vai ser. Eu falei assim, cara, e lá eles não estão sofrendo nada do que eles sofreram aqui. Vou chorar por quê? Vamos sentir saudade? Vamos fazer a memória deles viva aqui e aprender com o legado que eles deixaram? Vamos, é isso que a gente vai fazer. A gente vai tocar o barco. Então a gente começa a se alegrar com isso. A gente começa a entender os justos juízos de Deus. E quando eu entendo sobre as ordens de Deus, eu entendo os juízos de Deus, eu começo a descansar. Eu começo a relaxar na cadeira. Peraí, não é um negócio tão austro quanto eu achava que era. Mas, na verdade, eu obedecer ele é a mesma coisa da Cacau. Cacau vai andando, porque Cacau não desce da guia, fica na calçada. Aí ela já sabe que ela não pode andar na rua. É mó bonitinho. Andando na rua. Não, papai, na rua não. Aí vai correndo para a calçada. Aí esses dias estava vindo um carro, e ela bonitinha, calcinha bailarina, chinelinho de dedo. Papai, tá vindo o carro. Aí foi, escorregou, bateu o gelinho no chão. Ai, caramba. Ele levantou e saiu. Eu não podia deixar de contar essa. Eu lembrei. Ai, caramba. Eu falei assim, aprendeu. Mas tá vindo algumas coisinhas aí, acho que tem que dar uma freadinha. Aí também. Mas a Catarina, ela só consegue aprender se ela caminhar junto comigo. Hoje, como ela é novinha, eu consigo puxar ela aqui, mas eu preciso ensinar ela que ela precisa andar aqui do meu lado. Se ela estiver do outro lado da rua, ela não vai me ouvir. Ela não vai entender as instruções que eu dou para ela. As ordens que eu dou para ela, nada mais é do que para preservar a vida dela. Cacau, sai de perto do fogão. Por quê? Porque tem panela lá. Se ela bota o dedo, queima. Ela não sabe. Mas eu sei. E ela está perto de mim, então eu posso falar. Cacau, chega de desenho. Agora vamos tomar banho. Não, agora vamos tomar banho. Vai lá, desliga a TV, vai lá, toma banho. Agora a gente vai jantar. Assim, eu preciso explicar. Não preciso, né? O porquê do banho. Para vocês. Para ela eu preciso. Eu não preciso explicar para vocês porque tem que jantar. Às vezes para ela eu tenho que falar por quê. Ela é uma nenenzinha, tem 3 anos, vai fazer 4 anos. Linda, inteligente, está aprendendo. A maioria das vezes fala, Cacau, vamos dormir, ela já levanta e às vezes vai para a cama e deita sozinha. A diferença que vai fazendo para ela, que ela vai entendendo, é o porquê que eu falo essas coisas para ela. E a analogia para nós ela faz isso porque ela está na casa do pai dela, que sou eu.
Se você habita na casa do Pai, você vai saber, porque Ele está perto de você. Se você habita na presença de Deus, se você cultiva a presença de Deus, você vai permitir os ensinamentos, você vai permitir que Ele te lembre do passado, de coisas que vão te dar injeção de fé. Deus não vai jogar você no chão, não é a natureza de Deus. Se for isso, é sua alma falando. Se você cai no chão, em tristeza e tudo, assim, às vezes, ok, a gente sente tristeza e tudo, mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu sou encorajado. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu sou consolado. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu permito que Ele me abrace, que Ele me levante, que Ele me ensine. E Ele fala, vai passar, fica tranquilo. Porque tem promessa aqui dentro, tem 16 versículos aqui que falam de promessa. E Ele lembra da promessa, Ele lembra dos testemunhos de Deus, porque isso enche Ele de fé. Porque assim, o Senhor fez no passado, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor prometeu isso, o Senhor fez isso, e o Senhor continua fazendo, o Senhor vai fazer, porque a palavra de Deus não muda. Não existe algo, até aquele tempo funcionava, depois aqui não funciona mais. Para as promessas de Deus, não, querido. Ela é uma só. Elas são uma só. Esse tempo atrás eu queria fazer pão. Eu voltei a fazer pão, já tem uns tempos já, e volta e meia eu volto a fazer pão. E aí eu tenho a receita da minha mãe. É uma receitinha pequenininha assim, fica do lado da geladeira. Aí tem a bancadinha, eu já olho aqui, a colinha, que eu não vou lembrar quanto de trigo, ovo, não sei o que. Vou ter uma ideia, né? Assim, mas eu tenho que correr lá. Aí tem a receitinha do pão lá. Eu falei num dia que eu estava com o pessoal de manhã, numa oração das 6 horas da manhã. Eu usei esse exemplo. Aí eu pego lá, coloco um pouquinho de trigo, boto um tiquinho de açúcar, boto 2 ovos, boto não sei o quê, mexe, amassa lá. Depois eu vou deixar descansar. Aí cresce a massa, aí eu coiso de novo, aí eu boto para assar. Resultado, ficou igualzinho da minha mãe. Igualzinho. Maravilha, foi glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Foi igualzinho. Aí, um belo dia, eu já sei de cabeça, vou fazer aqui, é só triplicar a massa, ia fazer um monte. É só fazer aqui, já sei de cabeça já, né? Fui fazendo. Ficou uma pedra o negócio. Ficou ruim pra caralho. Não sei onde eu errei. Mas ficou lá. Gastei 2 pacotes de trigo, não sei quantos ovos. Prejuízo incalculável. Para minha autoestima. Deixa eu terminar de falar. Eu sei, cara, é ruim mesmo. Você ficou ruim desse jeito, Luísa. Ficou ruim desse jeito. Aí eu lembro assim, cara, por que eu não fui olhar a receita do pão bendito que estava na minha frente, cara? Era só olhar ali e fazer. Mas não, vou bancar o Rambo na guerra, né? Sozinho. Fazendo. Deu ruim. Aí eu vou fazer assim, cara, porque a palavra para mim, eu fui lendo, eu fui entendendo que assim, cara, é parecido com essa receita de pão da minha mãe aqui. Eu tenho que fazer exatamente o que ele está me ensinando, por isso eu preciso que ele me ensine. Por isso que eu preciso sentar na cadeira dos alunos e permanecer lá para o resto da minha vida. Quando eu achar que eu estou entendendo alguma coisa, quando eu acho que eu estou entendendo um pouquinho de um assunto, parece que eu viro a curva, parece uma avenida de novo aqui, de coisa para aprender. A gente nunca vai esgotar isso aqui, gente. A gente nunca vai esgotar. Está acabando. Vocês. Vocês não podem dar corda para mim, cara. Ainda bem que eu tomei Ritalina. Por fim, gente, eu queria ler aqui Salmos 19, versículos 7 até o 9. A lei do Senhor. Essa aqui é Davi, tá? Escrevendo. A gente não sabe se foi Davi que escreveu o Salmo 119. Tem várias teorias. Mas uma coisa eu sei é que ele captou a essência. Davi era um cara que tinha essa essência do Salmo 119. Por quê? Olha lá. Tá vendo? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Passa.
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Segura aí, por gentileza. Volta no versículo 8. Deixa no versículo 8 aqui, por favor. A gente está vendo aqui alguém que entendeu. Se você quer entender a essência do Salmo 119, leia Salmo 19, do 7 ao 9, ou do 7 ao 10. Você vê alguém que captou, que entendeu aquilo, que o homem que era o segundo coração de Deus, o homem que foi escolhido por Deus, ele tinha que representar isso. Ele tinha que ter isso no coração. Ele tem. Ele tinha, cara. Como ninguém, cara. Como ninguém. A nossa oração é conquistar esse espaço, é conquistar esse coração. Aonde eu deixo para trás, aonde quando menor eu for, mais apto eu estou a entender isso aqui. Quanto mais longe eu deixo o ouro, que ele fala aqui, que são as riquezas desse mundo, a ganância, aquilo que eu posso conquistar aqui, quanto mais para lá eu deixo, mais perto eu estou desse lugar. Mais perto eu estou da presença desse Deus, mais colado com Ele eu estou. Se eu estou colado com Ele, que Ele fala aqui, que os mandamentos são límpidos e trazem luz aos olhos. O que significa isso, cara? A gente começa a enxergar o mundo de fato como ele é. Sem nenhuma cortina de fumaça na frente, mas Deus arranca essa cortina da frente. Ele faz com que eu enxergue as coisas como elas são. Ele faz eu enxergar o amor dele, ele faz eu enxergar onde há perigo, ele faz me enxergar onde há pecado, ele faz me enxergar onde eu preciso ajustar, aonde está bem, aonde as coisas precisam continuar na forma como estão, aonde precisa ser alterado. Ele ilumina o caminho. Esses são os ensinamentos. Eu não tenho medo, não preciso ter medo do juízo ou do julgamento, porque na verdade aquilo que ele julga é bom, e aquilo se transforma em ensinamento para mim, em um mandamento. E é só eu seguir essa receita. Segue essa receita. Quer eu vou retirar de você o direito de falar, eu não sei o que orar. Eu acho que o céu estava de ferro. Aí, até eu falei. Aí você foi orar, mas não saía nada, cara. Não saía nada. Estava lá orando, a cabeça estava distraída e tudo. Abre o Salmo 119 em qualquer uma das benditas estrofes. Leia, porque o texto está em primeira pessoa para ajudar. Leia aquele texto e repita até o momento que ele se torne a sua oração. Porque aquele é o lugar onde nós temos que estar. Cara, como crentes, cristãos, principalmente os mais velhos, às vezes a gente abandona isso aqui, a gente passa tempo demais com distrações e a gente esquece daqui e começa a vir ansiedade, o problema começa a tomar uma proporção que não é, e os gigantes começam a crescer, só que esses gigantes eles têm perna de pau. É só você dar um cutucão ali que cai, porque nada subsiste ao poder de Deus. Nada fica de pé. Se Deus determinar que vai cair, vai cair. Se Deus determinar que você vai ficar de pé, e se Ele lhe fez promessas, Ele vai cumprir, porque a palavra dele não muda. A palavra dele não muda. É a mesma. Leia o Salmo 119, faça um exercício, leia aquilo ali na primeira pessoa. Leia aquilo ali como se você estivesse cantando uma música para Deus. E a sua vida ela começa a ser alterada, porque você vai começando a assumir uma personalidade que lhe é de fato dada por Cristo. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi estudando esse texto é que o Salmo 119, nada mais ele reflete do que a natureza de Jesus. Alguém humilde, alguém que nunca se esqueceu do seu Pai, alguém que conhecia a palavra e por isso com a palavra ele combatia o pecado, com a palavra ele calou o diabo. Mas você vê assim, um salmista que escreve ainda olhando para esse próprio Jesus. Como eu posso falar que isso aqui não é verdade? Como que eu posso me afastar disso aqui? Como que eu posso ler isso aqui e não me apaixonar? Hoje a oração é para que eu desperte em você novamente, faça essa oração, o amor e o apreço pela palavra de Deus.
Ah, porque é o papel do crente? Eu falei assim, não, cara, para que você sobreviva a esse mundo. Ah, mas é só sobreviver a esse mundo? Não, cara, para que a sua família seja abençoada. Para que os seus filhos sejam abençoados por conta da sua atitude. As coisas vão mudar a partir do momento que a gente, cara, 100% dos problemas que a gente ouve aqui, 100% dos problemas que a gente ouve aqui são respondidos aqui dentro. E aí tem uma exortação que eu queria fazer com os líderes nessa igreja. Cara, vocês têm que ensinar os seus discípulos a ler a Bíblia. Vocês têm que passar esse amor pela sua Bíblia. Se você não está fazendo isso, significa que você está deixando passar um tempo precioso da sua vida e da vida do seu discípulo. Isso vai ser cobrado de você depois. Porque o mestre é aquele que vai ser mais cobrado. Está lá no Novo Testamento. Não briga comigo, briga com a Bíblia. Se você não cobrar dos seus discípulos ler a Bíblia, se eles não verem você lendo a Bíblia, se eles não verem você recitando a Bíblia, se eles não verem você apaixonado pela Bíblia, eles jamais vão ser apaixonados pela Bíblia, porque eles vão te imitar. E eles veem você como modelo. Se você não reflete o caráter de Jesus Cristo, e é só através daqui que você vai conseguir, é só através de estudando a Bíblia, você vai fracassar como discipulador. E você vai levar os seus discípulos junto com você. Eu não quero esse fardo nos meus ombros. Eu não quero isso sobre as minhas costas. Está na hora de acordar. Está na hora do crente abrir a Bíblia. Está na hora de você chegar em casa e abrir Salmo 119 ou o texto que você preferir. O texto ainda fala. Não vou ler agora. Mas ele fala sobre as vezes que ele acorda de madrugada para orar, que ele acorda de madrugada para lembrar das promessas de Deus. E aí a gente fala assim, de orar de madrugada, se levantar e ficar assim. Não, pescada. Mas não, é para você lembrar das promessas de Deus, é para você ter um tempo com seu pai, não é um mantra. Não é para você ficar orando, quer orar em línguas, ora, amém. Mas é o momento de você, cara, ter uma conexão com Deus ali, que só as madrugadas vão explicar. E se você nunca viveu isso, eu não tenho como te explicar. Você tem que viver isso aí. E ele fala assim, dos momentos que ele acorda de manhã, lembrando das promessas de Deus. Aquilo está vivo. É involuntário já, ele já está lembrando das promessas de Deus. E ele fala, 7 vezes ao longo do dia, eu paro para te louvar. 7 vezes ao longo do dia, eu paro para te adorar. Só alguém que é apaixonado faz isso. Quando você está com o seu contatinho lá, quando você está apaixonadinho, você manda muito mais mensagens por dia. Manda que eu sei. Mas cara, eu preciso estar nesse lugar. Calma, leia a Bíblia. Primeiro passo, abra a Bíblia. Segundo passo, leia, medite. Cara, se você não tem uma Bíblia de estudo, você é um sem vergonha. Você é um sem vergonha, porque não dá para a gente aprender a extrair tudo o que a gente quer só numa Bíblia simples. O pastor já está vindo aqui, já entendi o sinal. Vou beber água. Estou terminando. Toda vez que eu venho aqui, aí eu penso, vixe, cara, eu olho para o esboço, acho que uns 10 minutos eu falo tudo isso aqui já. Toda vez eu estouro o tempo. Mas tá bom, estou vendo sorrisos na plateia. Ela está sentada ali já. Vamos orar, gente. Vamos orar. Cara, a partir de hoje, eu peço para você, em nome de Jesus, eu peço para você, cara, guarde esse tesouro, que é isso aqui. Guarde esse tesouro, cara. Essa é a parte que Deus nos deixou. Cara, centenas de páginas repletas de vida. E a gente está deixando passar o tempo. E a gente não está aprendendo. E a gente não está sendo ensinado. A gente não está aprendendo esses retos caminhos. Esses caminhos de vida. Mude a partir de agora. Mude a partir de agora. Eu tenho certeza que o Senhor vai ter misericórdia. Eu acho que muito tempo perdido vai ser recuperado. Pela misericórdia de Deus. Amém? Discipulador, leia a Bíblia. Discipulador, ensine sobre a Bíblia. Discipulador, ensine a ler e meditar na palavra de Deus. Discipulador, você é responsável. Se os seus discípulos adquirem essa qualidade ou não. Amém? E vocês que estão aprendendo, quem é crente novo, que chegou, que foi batizado agora, comece por aqui.
Não comece buscando profetadas ou não comece buscando palavras X aqui, acolá, porque isso é coisa de crente sem vergonha. Porque 99% das palavras que são reveladas de Deus para os seus filhos vem daqui, não vem do Leif. Amém, glória a Deus pela vida dele, quando vem aqui faz beleza, mas eu fico feliz que não seja todo domingo, porque senão as pessoas vêm atrás de milagres, através de revelação e tudo, vem da parte mística, mas esquece o relacionamento com o Pai. E se você perdeu isso, você talvez tenha perdido o mais precioso, que é o teu amor por Jesus. Está na hora de acordar, gente. Está na hora de acender a luz. A luz está aqui. Amém? E agora eu oro ou vocês cantam? Eu vou orar. E aí vocês já vão começando. Eu sempre atrapalho essas coisas. Também. Mas não tira o peso da palavra que eu falei. Essas risadas. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo imenso prazer que nós temos nisso aqui. Isso que nós temos aqui, Senhor, essas páginas são o que é mais precioso o Senhor poderia nos deixar, porque aqui nós aprendemos sobre Cristo, nós aprendemos sobre o Evangelho, nós aprendemos sobre o Senhor, nós somos ensinados sobre os seus mandamentos, Pai, os teus testemunhos. Pai, que essa igreja, Senhor, seja uma igreja faminta e amante da tua palavra. Pai, que ninguém aqui mais se afaste da tua palavra um dia mais sequer, mas que seja recuperado o amor e a reverência, Pai, pelos teus decretos, pelos teus mandamentos. Seja recuperado, Senhor, o amor, Pai, pelas tuas ordenanças, porque nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida, e para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida, Senhor? Nós não queremos ser dominados pelo mundo, nós não queremos ser dominados pelos nossos medos, mas nós queremos estar livres na tua presença, Senhor. Pai, com esse tesouro que o Senhor deixou para nós, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui, Senhor, que o Espírito Santo tenha falado, Senhor, que essa semente seja enraizada agora, Pai, no coração de cada crente aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, amém, Deus.